You're tuned into Auto Intelligence, live from Auto Trader, where data, tools, and your preferences sync to make your car shopping smooth. They're searching inventory. Oh, yeah. They find what you need. They're gonna find You it. can make a budget for your wallet to help you succeed. Pricing's precise and true. So true. It's smarter car shopping. Ooh. Just for you. Oh, it's just for you. Ooh. Find your next ride at autotrader.com. Powered by Auto Intelligence. This episode is brought to you by LifeLock. When you visit the doctor, you probably hand over your insurance, your ID, and contact details. It's just one of the many places that has your personal info. And if any of them accidentally expose it, you could be at risk for identity theft. LifeLock monitors millions of data points a second. If you become a victim, they'll fix it, guaranteed, or your money back. Save up to 40% your first year at lifelock.com/podcast. Terms apply. E aí, galera, gostaram do primeiro episódio do capítulo 1? Foi tenso, mas foi muito importante. Dessa vez a gente vai dar um mergulho profundo em águas mais calmas, inspiradoras e não menos reflexivas, tá? Desde já, eu vou agradecer o seu tempo e vou pedir para você seguir a gente, compartilhar esse episódio com quem você gosta, porque com certeza ele vai fazer sentido. Vamos nessa! Capítulo 1 – Padrão Indiana Jones. Eu poderia começar esse texto dizendo que, quando eu era pequena, eu queria ser arqueóloga. O que seria uma meia-verdade. Revirando as minhas lembranças com mais sinceridade, eu tive muito mais vontade de ser patinadora do Carrefour, jornalista, correspondente de guerra, domadora de cavalos no circo, estilista e, finalmente, escritora. Mas durante um curto período, eu quis ser arqueóloga. Ou melhor, arqueólogo. Eu queria ser o Indiana Jones. Vontade muito justificada, claro. Ele é culto, bonito, é um intelectual sarado, engraçado e malandro, usa um chapéu maneiro, mulheres fodonas gostam dele, viaja pra caramba. E é generoso, porque apesar de se arriscar muito, nada é pra ele mesmo. É só pra salvar o mundo dos nazistas. Parabéns, Harrison Ford. Você foi o primeiro humano que me fez usar o chuveirinho do banheiro para fins sexuais. Antes, eu só tinha me apaixonado por desenhos animados. O padrão Indiana Jones se estabelece quando mulheres e meninas, ao observarem os modelos de sucesso e felicidade, percebem que aquilo que é oferecido para elas não é suficiente. Homens brancos e heterossexuais realizam mais, se divertem mais, transam mais, são mais amados e admirados, logo, ser mulher é chato e cheio de limites. E ser homem é um lugar muito interessante. É fácil então pensar, quando jovens, que somos mulheres, mas não mulheres comuns. Vamos correr atrás de ser como os garotos, de andar como eles, conversar como eles, valorizar a opinião deles e amá-los, na esperança de que possamos ter as vantagens sociais que eles têm. É comum observar esse comportamento na mulher que diz não se dar bem com outras mulheres, não ter saco para assunto feminino ou só ter amigos homens. Com eles não tem competição, picuinha, mimimi. O que muitas não percebem é que isso não nos protege, não melhora os nossos salários, não nos liberta sexualmente, não nos defende da violência. Tudo isso só é possível com luta política coletiva. Falando e ouvindo outras mulheres. Aprender a admirar outras mulheres e descobrir modelos aspiracionais femininos é um passo importante para que possamos nos olhar também com admiração e autoamor, sem precisar da muleta da aprovação masculina. O que eu não entendi logo de cara foram as conexões entre sexo, arqueologia, chicote e tesão. Eu não entendi a diferença, aparentemente simples, entre querer ser alguém e querer estar junto de alguém. Talvez eu não tenha entendido muito bem, até hoje. Às vezes eu preciso me esforçar para separar dentro de mim essas duas forças tão poderosas, ser e estar. É um tema espinhoso, porque o padrão se repete. Nós vemos de fora, superficialmente, uma mulher bonita dentro do padrão de beleza, se relacionando com um homem brilhante, poderoso, de destaque.
A leitura rasa e precipitada é a ideia de que mulheres são interesseiras e gostam de dinheiro. Essa é uma mentira martelada nos nossos ouvidos até que pareça verdade. Ainda mais quando pensamos no duplo perfeito. Mulheres inteligentes, poderosas e que se destacam nas suas áreas em geral, não exibem suas conquistas sexuais, vivem num celibato simbólico ou em longos relacionamentos. A própria Simone de Beauvoir, ícone feminista, teve um relacionamento conturbado e bem desvantajoso para o lado dela com o filósofo Jean-Paul Sartre. Mulheres poderosas que performam a sua sexualidade em público, ostentando suas conquistas como qualquer homem com um carguinho de gerência numa empresa obscura, são rotuladas como prostitutas pela opinião pública. Rihanna, Anitta, Madonna. Uma mulher que ostenta conquistas sexuais causa uma repulsa que inexplicavelmente não atinge os homens que fazem a mesma coisa. Ou seja, mesmo que você chegue lá, os prêmios e a diversão não estarão no seu alcance. O que vemos o tempo inteiro é que, mesmo que o nosso talento seja reconhecido, a única coisa que vamos ganhar é um tapinha nas costas de não fez mais do que sua obrigação. E pior, talvez sejamos usadas como exemplo. Afinal, se uma de nós conseguiu, todas são capazes de conseguir. Não foi o machismo estrutural que puxou o tapete. Foi a mulher que não foi talentosa, brilhante ou esforçada o suficiente. A verdade é que o patriarcado estreita tanto as opções das mulheres, destruindo os nossos caminhos, erguendo muros e colocando portões e cadeados nos lugares onde devíamos estar, que por muitas vezes acreditamos que o máximo que podemos chegar de brilhantismo é estar perto de um homem que emana calor, criatividade, vitalidade. Eles, o Sol. Nós, um planetinha ainda não descoberto pela astronomia. Nós mulheres tivemos nossas subjetividades tão esmagadas ao longo dos 5.000 anos de patriarcado que até os nossos sonhos e a nossa imaginação, que não deveriam ser regulados por regras sociais, foram ficando pequenos até caber nas minúsculas caixinhas de esposa e mãe que nos são permitidas. Mesmo as mulheres que correm livres, destruindo correntes com seus corpos e com suas ideias, estão sempre relatando ou vivendo um problema com relacionamentos. Como o fato de não serem amadas como merecem ou de não conseguirem nem mesmo o sexo fácil. Os homens têm medo, ou brocham, ou fogem antes que qualquer intimidade se estabeleça. O caso das mulheres heterossexuais que procuram um relacionamento é ainda mais complicado. É quase impossível encontrar um homem que nos veja de igual para igual. O clichê da mulher interesseira tem também um duplo. A mulher que sustenta toda a relação, financeira e emocionalmente, com um homem que só comparece se for convocado. Oh boy. Os dois casos são sintomas tristes de como os espaços que merecemos são negados e de como somos cobradas de forma cruel. Não importam as nossas conquistas ou sonhos, poucas coisas funcionam tão bem para medir o nosso sucesso social quanto estar em um relacionamento. As outras 3 coisas são a magreza, a juventude aparentemente eterna e a maternidade. Talvez por isso, desde a adolescência, eu tenha me remoído de inveja dos homens e eu posso falar sem medo de parecer triste ou rancorosa. É um sentimento feio, mas um mundo construído para que apenas homens triunfem é mais feio ainda. Os meninos podiam brincar na rua. Eu não ia para a rua. Eles desciam de bicicleta a ladeira mais alta, sem os pés. Então eu levava minha calói cor-de-rosa de cestinha até uma ladeira ainda maior e soltava as mãos. Com pavor e desafio. Mesmo que isso significasse me esborrachar lá embaixo. De muitas maneiras eu me esborrachei. Eu me esborrachei sempre que eu acreditei que, se corresse atrás e fizesse tudo o que eles faziam, se fosse melhor do que eles, se provasse que nada poderia me parar, talvez eu pudesse ser amada. Veja bem, não é uma estratégia totalmente falha. Afinal, eu via o quanto de amor os homens e os meninos dedicam a outros homens e meninos. Eles se parabenizam, se congratulam, eles se admiram entre si, gostam da companhia uns dos outros. Se eu fosse mais parecida com um homem, poderia ser amada por eles. A única falha do meu plano é que eu sou mulher. E continuaria sendo mulher. Mesmo se descesse a ladeira de pé no banco da bicicleta, terminando a exibição com um salto mortal. Essa inveja foi se misturando com o meu desejo.
eu acabava me apaixonando de pura inveja. Eram homens feios, vis, viciados em pornografia, misantropos, cocainômanos, irresponsáveis, limitados intelectualmente, inaptos emocionalmente, egoístas sexualmente. Queria sugar deles o privilégio da mediocridade, privilégio ao qual eu nunca tive acesso. Como filha mais velha, escolarizada de uma casa suburbana, só me foi dada a opção de ser bem-sucedida, de ir mais longe do que a minha mãe e a minha avó. Eu deveria ser o meu próprio bilhete dourado, o provedor e a esposa troféu ao mesmo tempo. Eu deveria ser a fuga da limitação que me aguardaria se eu continuasse inerte e obedecesse ao destino de menina que se repetia no meu bairro. Eu deveria ser moralmente superior e intelectualmente alinhada. Aquela que não abandona a escola, a que não bebe álcool, aquela que não engravida na adolescência em uma transa apressada com um namoradinho que goza nas coxas. A atrofia emocional foi inevitável. Eu demorei para transar, para beijar, para me apaixonar e, quando essas coisas aconteceram, eu me sentia falhando, errando, como se tudo que fosse prazer virasse obstáculos que me impediriam de viver bem. Então eu continuei a olhar os homens com inveja. Eles podiam fazer a porra que quisessem sem pensar nas consequências. Cada um desses homens que eu investiguei, me apaixonei, eram frestas pelas quais eu gostava de observar. E se eu fosse má, tosca, entediada, violenta, medíocre e ególatra? E se eu pudesse ser tudo isso e ainda assim ganhar todos os prêmios? É claro que estar ao lado desses homens e tentar ser como eles não me trouxe alegria nenhuma. Só muita dor de cabeça e um coração tão partido que, se pudessem me enxergar por dentro, provavelmente viriam sangue vazando pelas suas rachaduras. Mas tudo bem. Ter um coração partido me ensinou que eu não poderia ser o Indiana Jones. Afinal, o Indiana Jones nunca teve o coração partido. Então eu não podia ser ele. De verdade, eu não gostaria mais de estar naquela pele. Eu nem quero ser como as moças bonitas que o acompanhavam. E tentei tantas vezes ser as duas coisas que teve um tempo em que não só o meu coração estava partido, mas eu estava dividida por completo. Como se fosse impossível ser mulher e ser inteira. Meu nome tem consoantes agressivas e vogais suaves. Sussurrei para mim o meu nome. Cintia, Maria, Leila, Júlia, Carolina, Beatriz. Escrevi-o em cadernos. Gritei-o em voz alta, trazendo-o de volta. Leva tempo para uma mulher descobrir o próprio nome e no próprio corpo o exato lugar onde ela deve estar. Nenhum outro corpo ou outro nome vai te levar exatamente onde você quer ir. Você acaba de escutar o primeiro capítulo de Monumento para a Mulher Desconhecida, um livro publicado pela editora Rocco, escrito pela brilhantíssima e muito querida Renata Correia, que cedeu o direito de leitura. Muito obrigada, Renata. E se você quiser saber mais sobre esse livro que inspira e faz a gente pensar não só sobre feminilidade, feminismo e fêmeas em geral, mas sobre toda a sociedade, é só clicar no link aqui da descrição do episódio. Eu espero que vocês tenham gostado e até o próximo capítulo 1.